Bom, gente, voltando ao tema, rapidamente, sobre rejeição de contas, porque nós tivemos uma palestra que tratou das inelegibilidades, mas ele mesmo informou que não ia aprofundar nesse tema. E eu tenho um dever, como idealizador desse workshop, de trazer o máximo que eu possa e que eu tive conhecimento sobre o assunto, né, em pesquisa de jurisprudência do nosso TSE. Então, nós temos, em primeira mão, que as contas são julgadas em virtude do artigo 70 da Constituição Federal. Inciso 1, né, nós temos as contas de governo, e o artigo 70, ainda da Constituição Federal, inciso 2, que nós temos as contas de gestão, né, as contas de gestão. Então, quem faz essa separação já a nível da jurisprudência é o TSE, né, no julgado 401-37, de agosto de 2014. É a última jurisprudência do TSE sobre esse tema, que por maioria entendeu que, vamos lá, para que a gente fique atento sobre esse aspecto. A jurisprudência não é perene, ela pode mudar, mas hoje, com base nessa decisão de 2014, do processo agora citado, nós podemos informar a vocês que a rejeição de contas, quando se trata de contas de governo, pelo Tribunal de Contas, embora seja um órgão colegiado, ela ainda está sujeita à apreciação da Câmara de Vereadores, por força do artigo 32, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que o parecer prévio poderá deixar de prevalecer se 2/3 do Legislativo modificar a decisão do Tribunal de Contas. Então, por força desse dispositivo constitucional, entendeu o TSE, contornando várias discussões sobre o tema, de que contas de governo está submetida, quando trata o Tribunal de Contas, emite um parecer prévio, logo é conta de governo, e sendo conta de governo está sujeito ao julgamento final pelo Poder Legislativo. Então, é a regra de competência. Quem julga ao final a matéria? O Poder Legislativo. E o órgão do Tribunal de Contas, neste caso, se coloca como a instituição auxiliar ao Poder Legislativo. Ora, quando é que o Tribunal de Contas, como órgão colegiado, decide definitivamente, e aí, se houver a hipótese de inelegibilidade, o candidato fica inelegível? Então, vamos lá. Mesa da Câmara. As contas da mesa da Câmara são decididas pelo Tribunal de Contas em caráter definitivo. Então, ainda que o julgamento tenha pedido de reconsideração e seja julgado pelo Tribunal de Contas, e não havendo mais recurso no âmbito administrativo do Tribunal de Contas, a conta está definitivamente julgada. Não cabe mais ao Poder Legislativo tratar desse assunto, porque ele não pode julgar suas próprias contas. Então, quem julga em caráter definitivo é o Tribunal de Contas. E essa matéria está assentada na jurisprudência do TSE e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que inclusive afirmam que a lei número 9 do TCM é inconstitucional nesse aspecto, porque em vez de emitir parecer prévio, deveria emitir decisão definitiva e não parecer prévio. Mas é apenas um erro formal. Mas, na verdade, o que o Tribunal de Contas julga sobre a mesa da Câmara tem caráter de definitividade após exaurimento dos recursos no âmbito administrativo. Bom, qual outra hipótese além de mesa da Câmara? Nós temos as autarquias e as fundações públicas, né? Elas também, o responsável, ordenador de despesa destas instituições, quando eles têm conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, também é em caráter definitivo. Não tem outro órgão para julgar. E se tiver ali elementos de inelegibilidade, fica o candidato ou o pretenso candidato inelegível. E, além disso, que outra hipótese nós podemos ter no âmbito do Executivo? As denúncias julgadas pelo Tribunal de Contas, ou mesmo, né, os termos de ocorrências que são lavrados pelas inspetorias. O julgamento, nesse caso, tem caráter de definitividade. Então, eles não vão para o Poder Legislativo. Ainda que eles ocorram
em decorrência de uma parcialidade da prestação de contas. Então, no mês A, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, houve um termo de ocorrência. E ele foi julgado durante o exercício. Ele não vai mais para o julgamento da Câmara. Esse termo de ocorrência, ou a denúncia apresentada por um vereador ou por um cidadão, uma vez julgado pelo Tribunal de Contas e exauridos os recursos no âmbito do Tribunal de Contas, tem caráter de definitividade. Esta é a decisão recente, de agosto de 2014, do TSE. Então, nessa decisão, alguns ministros discordaram, mas foram minoria. Eles entendiam que, se era conta de governo, teria que todos os procedimentos alusivos àquela gestão do exercício, inclusive termo de ocorrência ou denúncia, que julgadas fossem, se submeter ao crivo do Legislativo. Mas a maioria entendeu que não, que essas frações de julgamentos, elas são independentes. E emitem, nesse caso, né, título executivo, inclusive, para ajuizamento de ação contra o gestor, se houver o caso de ressarcimento ou de aplicação de multa. Então, esse julgamento é definitivo. Logo, ele sai da hipótese do artigo 70, inciso 1, para o artigo 70, inciso 2 da Constituição Federal, enquadrando o gestor como ordenador de despesa e conta de gestão naquelas parcialidades. Compreendido a questão? Agora, vamos ver que nem toda a rejeição de contas, também os convênios, para não esquecer, logo, os convênios transferidos pela União ou pelos seus órgãos, ministérios, etc., os convênios, recursos transferidos pelo Estado ou pelos seus órgãos para os municípios, nesse caso, o julgamento das contas do gestor também é do TCU, se for da União, e do TCE, se for do Estado. Então, aplica-se, nesse caso, o artigo 70, inciso 2 da Constituição Federal. Ou seja, o 71? Não, o 70, apenas o 1 e o 2, que é do 71. Eu não me recordo se é o 70 ou 71. Desculpa a falha de memória. Então, aplica-se, correção aqui do colega, o inciso 1, o inciso 2, nesse caso, do artigo 71 da Constituição Federal. Ou seja, se é contas de convênios, a prestação de contas vai ocorrer para o gestor na qualidade de ordenador de despesa e, portanto, de conta de gestão. Então, nesse caso, se houver ato doloso de improbidade, né, irregularidade insanável, e se não tiver decisão da Justiça anulando aquele processo, logo, nessa hipótese, o gestor estará inelegível por 8 anos. Certo? Da Câmara, vamos para a hipótese do artigo 71, inciso 1. Contas de governo, emissão de parecer prévio. Foi para o Legislativo. O Legislativo manteve o parecer prévio, então o assunto está sacramentado. Agora, vamos verificar se dentro dessas contas tem, né, irregularidade insanável e se essa irregularidade constitui ato doloso por improbidade administrativa. Em havendo estes requisitos, evidentemente que o gestor estará inelegível após o pronunciamento do Poder Legislativo. Se, no entanto, o Poder Legislativo modificar a decisão do Tribunal de Contas, ainda que a irregularidade seja insanável e que tenha ato doloso de improbidade, mesmo assim, o gestor estará absolvido, não estará inelegível. Certo? Se a Câmara modificou o parecer e aprovou as contas, mesmo tendo ato doloso de improbidade, né, irregularidade insanável, o gestor estará absolvido dessa suspensão dos seus direitos políticos. Todavia, ele não estará absolvido de eventuais ações de improbidade proposta pelo Ministério Público ou pelo próprio ente federado em um momento posterior para ressarcimento do dano. Isso não isenta, né? Poderá ele vir a responder. Ou, se tiver irregularidade, se cuja irregularidade configurar um tipo de delito, ele poderá também vir responder à ação penal independente. Então, o Poder Legislativo não absolve o gestor de ações penais, prováveis ações penais, nem de prováveis ações de improbidade e nem de ressarcimento. O julgamento apenas
é no plano político, da gestão administrativa. Bom, gente, alguma dúvida ainda sobre esse ponto? Então, quando o nosso juiz falou que julgamento pelo Tribunal de Contas e órgão colegiado, se tiver presente ato doloso de improbidade, irregularidade foi insanável, e não tiver ação judicial anulando, estava correto, mas apenas com relação a quando as contas são de gestão, quando o gestor age como ordenador de despesa. Mas quando as contas forem de governo, né, aquela anual, aí não aplica essa regra de definitividade do julgamento do Tribunal de Contas. O Poder Legislativo é quem dá a palavra final. Vamos, então, agora para as ações judiciais decorrentes dos delitos civis eleitorais. Por que isso? Porque vocês vão ver em outro momento aqui, durante esse workshop, a palestra do doutor Cristiano, que ele vai falar sobre crimes eleitorais. Então, esses ilícitos que nós vamos tratar não são os ilícitos criminais, mas são ilícitos eleitorais de natureza civil. Certo? Bom, começamos com um exemplo, que a unicidade de um fato e a multiplicidade de normas violadas, de um fato só, se pode violar várias normas e se pode dar ensejo a várias ações para combate a esses ilícitos. Lembrando até os senhores também, que o doutor juiz disse aqui, que fato superveniente que gera inelegibilidade pode ser arguído em um momento posterior. Então, essas ações, se ajuizadas contra o candidato, e se julgada e transitada em julgado até a data da eleição, na data da diplomação, durante o prazo de 3 dias após a sessão de diplomação, pode um advogado, ou o candidato, ou o Ministério Público Eleitoral, ou a coligação, ou o partido, ingressar com uma ação, que se chama recurso contra a expedição do diploma, que tem natureza de ação autônoma, mas vem com o nome recurso contra a expedição do diploma, alegando exatamente fato superveniente. Ou seja, o cidadão teve a sentença contra, pelo 41A, ou pelo 30A, ou pela AGE, e não recorreu, transitou em julgado. Passou o dia da eleição, se ganhou a eleição e foi eleito, ele então poderá sofrer essa ação de recurso contra a expedição de diploma por fato superveniente. Porque aquela decisão judicial que foi ajuizada contra ele, transitou em julgado até a data da eleição, quando veio a diplomação, alguém pode arguir em recurso contra a expedição de diploma a inelegibilidade superveniente. Bom, mas vamos lá ainda, nessa questão do exemplo, a distribuição de ticket de combustível. É muito comum as famosas carreatas nos municípios, né? Então, cada um quer mostrar mais carro, né? Um quer, a minha foi maior, 1.000 carros, outro 500, outro não sei quantos, né? Cada um quer mostrar mais carro. E, às vezes, o gestor inadvertidamente, o candidato inadvertidamente, começa a distribuir ticket de combustível, ou até mesmo dinheiro, né, para abastecimento. E isso, se restar provado, pode acontecer a incidência de mais de uma hipótese de ajuizamento de ação. Então, vamos lá. A primeira delas, a representação eleitoral com base no 30A da Lei das Eleições. Se, por exemplo, quando chegar no momento da prestação de contas, ele não juntar o comprovante desses gastos dessa carreata. Então, houve omissão, né? Houve omissão de informação na prestação de contas dos gastos com o ticket de combustível. Então, ele já entrou aí na hipótese de omissão na prestação de contas e, portanto, ele entra na incidência do artigo 30A da Lei das Eleições, que poderá ficar, né, se eleito, fora do mandato. Poderá ser cassado o seu registro, e se já tiver eleito e recebido o diploma, ser cassado o seu diploma, e se já estiver exercendo o cargo, ser cassado o seu mandato. Bom, a outra hipótese que ainda pode acontecer é se, quando ele deu esse ticket, deu em troca de voto. Você sabe que, para a hipótese de troca de compra do voto, da corrupção eleitoral, não se faz necessário o pedido explícito do voto. Você vota em mim, eu lhe dou o ticket eleitoral. Basta que diga, você é simpático da minha campanha, você certamente vai votar comigo e por isso eu vou te dar o ticket, ir para você, ir para a minha carreata.
já está configurado a hipótese, né, do artigo 41A. Então, de um mesmo fato, pode gerar a violação do artigo 41A, uma representação eleitoral. A terceira hipótese que pode ocorrer é se for um excesso de combustível. Então, se tinha 100 carros e se o trajeto não consumiria mais do que 3 litros de gasolina por cada veículo, então 100 carros vezes 3 litros dariam 300 litros. O cara gastou 1.000. Então, ele deu o quê? Vantagem econômica aos participantes da carreata. E isso pode gerar uma ação, né? Uma ação de investigação judicial eleitoral pelo artigo 22 da Lei 64/90. Veja só que, de um fato só, podemos ter desdobramento de diversas condutas, né, do candidato nesta questão eleitoral. Mas, além disso, nós vamos, então, falar de cada uma dessas ações aqui, mesmo que do público nem todos sejam advogados, tem alguns, certamente nós temos colegas aqui, temos colegas? Só temos uma, cadê os outros? 2, quem mais? Fico feliz aqui. Opa! Nós estamos com um time aqui, um verdadeiro exército, viu? Nós vamos fazer uma revolução nesse país. Viu? Bom, gente, então, nós temos aqui, para essa hipótese, quando nós falamos de ilícitos eleitorais, temos que lembrar, né, que nós temos o formato de abuso de poder, corrupção, fraude, né, coação, né, ainda temos mais ali falsidade. Falsidade. Esses conceitos são de direito civil. São conceitos genéricos. Por isso que... Pode virar? Por isso que, quando se pretende trabalhar a ação de investigação judicial ou a ação de impugnação de mandato eletivo, nós só podemos trabalhar com aqueles conceitos. Ao contrário, se nós formos trabalharmos durante o pleito eleitoral com as representações eleitorais específicas, aquelas por condutas vedadas, né, que estão no artigo 73, 74, 75, 76 e 77, né, da Lei das Eleições. Se formos trabalhar com a corrupção eleitoral, que está no artigo 41, é uma representação também específica, né, ou se formos trabalhar com a hipótese do artigo 30A, né, que é a questão de captação, né, ilícita de receitas, de recursos, né, e aplicação também ilícita desses recursos. Então, se eu capto recursos eleitorais de fontes vedadas, por exemplo, se eu recebo de pessoa jurídica recursos que não é autorizado a receber, eu já estou recebendo recurso de fonte vedada. Vou cair aí o quê? No caixa 2. Ou se eu pego dinheiro não declarado meu mesmo, e não declarado que na prestação de contas e começo a fazer a festa da eleição, eu começo também a estar aí no caixa 2. Logo, né, captação, né, de recursos de fontes vedadas. Ou se eu também realizo despesas que não estão autorizadas na prestação de contas. A exemplo de brindes, comprar brindes para distribuir. Então, são despesas não autorizadas. A exemplo, né, que a gente poderia ensejar aqui, me ajude aí, o que também eu não posso pagar com esse dinheiro. Propaganda irregular. Se eu faço propaganda irregular, realizo despesa de propaganda irregular, então essa despesa foi considerada ilegal. É ilegal. Portanto, despesa ilícita. Logo, se ela é ilícita, vai cair no 30A. Se ele tiver declarado no imposto de renda receita compatível com esse valor dos 70% que ele pode gastar na eleição, o dinheiro é dele, até aquele teto ele pode gastar. Então, na investigação judicial eleitoral, nós temos o procedimento pelo artigo 22 da Lei Complementar 64/90, né? Aí você vai dizer os fatos, o que aconteceram, arrolar testemunhas, juntar provas, etc., né? Indicar indícios, né, de ocorrências.
E esse processo vai tramitar e vai ter uma decisão final. Da mesma forma, nós temos a AIME, que tem base constitucional, que difere da ação de investigação judicial eleitoral, que está regido pelo artigo 64/90. Na AIME, né, é uma ação de impugnação de mandato eletivo, que depois de eleito o candidato, pode a coligação, o partido, o Ministério Público, né, ou o próprio candidato, né, ingressarem com ação contra o eleito, né, visando exatamente tornar sem efeito o seu mandato, né, anular o seu mandato. E isso é grave, porque se for procedente uma ação desse nível, né, as eleições serão anuladas e haverão outras eleições. Não tem mais aquela hipótese de na AIME se chamar o segundo colocado. Não tem mais essa hipótese, certo? Então, haverá, se ele for o eleito, ele tem a maioria dos votos. Se a maioria dos votos forem inválidos, porque foi cassado o diploma, só nova eleição. Bom, enquanto que a AIME tem prazo para ser proposta, não é? De 15 dias após a diplomação, e lembre os senhores que dia 19, dia 20, quando a Justiça Eleitoral estará fazendo a diplomação, ela entra em recesso no dia seguinte e só retorna no dia 7 de janeiro do ano subsequente. Então, quem no dia 7 não ingressar com a ação, perdeu o prazo, né, porque o prazo é de decadência e ele conta é ininterrupto. Ele só não pode vencer no período de recesso, porque a lei garante que pode ser ajuizado, né, aplica, no caso, o artigo 224 do CPC, do novo CPC. Ele pode ser ajuizado, ele protege no tempo para o primeiro dia útil que houver na Justiça Eleitoral. Mas já a AIGE tem que ser proposta até a data, né, da diplomação. Diplomado não pode mais, depois disso, propor AIGE, né? Diplomado só cabe duas ações, AIME e recurso contra a expedição do diploma, que eu falei há pouco. Bom, mas vamos lá. São ações de conceitos indeterminados, que nós falamos de fraude, coação, abuso de poder e falsidade. São conceitos que estão no âmbito do Código Civil, e exatamente essas normas que ensejam ou a AIGE ou a AIME. Bom, responsabilidade do candidato. Na AIGE e na AIME, ele pode ser acionado como mero beneficiário do ilícito eleitoral. Então, mas não fui eu não fiz isso. Não adianta. Ele foi beneficiado, né? Vamos ver que o responsável pela campanha dele foi quem distribuiu o ticket eleitoral. Quem foi beneficiado pela carreata foi ele, o candidato. Mesmo que não tenha sido ele. Ele é um mero beneficiário, mas, nesse caso, provando o nexo com quem praticou a conduta, né? Não precisa nem que ele tenha anuído, basta que ele tenha sido beneficiado, né? E, evidentemente, que esse basta que ele tenha sido beneficiado tenha ocorrido com pessoa do ciclo da campanha dele, né? No ciclo da campanha dele. Bom, vamos lá aqui embaixo, deixa eu ver aqui. A questão do bem tutelado, né? É comum, normalidade e legitimidade das eleições, lisura do pleito. Tanto na AIME como na AGE, o bem protegido é a lisura do pleito. É isso que se busca proteger, é o bem jurídico que se pretende proteger. Claro que você tem que provar o ato de abuso, corrupção, fraude, e, além disso, a gravidade, que antigamente se discutia e se decidia que tinha que ter potencialidade, ou seja, se teve muito voto, teve potencialidade, por isso pode ser cassado. Agora isso não discute mais, né? Ou dizer assim, não, mas a diferença foi pequena, então não tem potência, isso não se discute mais. O que se discute é a gravidade do fato. Se o fato for grave a ponto de romper, né, o bem jurídico protegido, que é a normalidade e a legitimidade das eleições, se a gravidade é tão tamanha que rompe esses conceitos, então ele estará fatalmente cassado, né? E o bem atingido é o registro, o diploma ou o mandato, né? E o efeito anexo é a inelegibilidade, né? Vamos lá? Então, aqui nós temos ainda ações decorrentes de ilícitos eleitorais, e temos aqui as hipóteses do artigo 41A, 73 a 78 e 30A. Bom, a primeira coisa que nós temos que discutir nessa questão é que uma ação dessa não pode ser promovida
é de qualquer jeito, como se faz com a AIGE ou com a AIME. A ação por representação ela tem que se adequar à norma. A conduta do artigo 41A ocorreu, né? Prometer, doar, entregar qualquer vantagem ao candidato, com o fim de obter o voto. Então, não é em troca do voto. É o pedido, você vote em mim, eu lhe dou isso. É o fim de obter o voto. Não é? Se qualquer dessas condutas ocorrerem, efetivamente está aí a hipótese de incidência. Então, ao propor a ação, tem que qualificar, tem que descrever esse fato, né, essa conduta, de acordo com essa norma, senão o juiz não tem como deferir, não tem como julgar procedente essa ação pela inadequação. Se a hipótese, se o candidato, o partido ou o Ministério Público não tiver todos esses elementos de adequação, vá para a AIGE, vá para a AIGE, vá para a AIME e pegue os conceitos genéricos e trabalhe a sua ação contra o candidato. Neste caso, da representação pelo 41A, né, e pelo 75 a 78 e pelo 30A, a responsabilidade é sempre pessoal. É anuir, concordar, realizar a conduta. Então, é sempre pessoal. Né? Enquanto que, né, naqueles outros que nós vimos, o 73, é bom lembrar a vocês, não é por responsabilidade pessoal. É por mero benefício. No 73, se o candidato for beneficiado, né, com o uso de bens da máquina pública, com o uso de serviço de servidor público, ou qualquer daquelas condições que a lei veda, que são as condutas vedadas, se ele for beneficiado com qualquer daquelas condutas vedadas, então, provando a gravidade do fato, é o suficiente para que ele tenha seu registro cassado. Os bens jurídicos são diversos. Nós temos, para o 41A, a liberdade do voto, que é a corrupção eleitoral. O bem jurídico que se protege é a liberdade do voto. O cidadão, como é que diz, doutor Cristiano, não pode ter sua mente apertada? O eleitor não pode ter sua mente apertada. Ele tem que estar livre para escolher o candidato. Mas se alguém começa a dizer que vai dar uma vantagem a ele, ele começa a ter a mente apertada. Isso. E tendo a mente apertada, corre o risco dele desviar, né, e atender o pedido daquela pessoa, e por isso que a norma incide e protege a liberdade do voto dele. Bom, em relação ao artigo 73 a 78, que são das condutas vedadas, o que se protege é a isonomia e a igualdade de condição dos candidatos. Então, se alguém usa do bem público para a campanha eleitoral, o outro não pode usar, então, meu amigo, aí cria uma desigualdade, né? Cria uma desigualdade na competição, fere o princípio da isonomia. Daí a necessidade de coibir essas condutas vedadas, e o doutor Cristiano vai falar muito bem sobre esse assunto. Né? Enquanto que o 30A, em relação à prestação de contas, captação ilícita de recursos, ou seja, captação de recursos de fontes vedadas, não é? O uso do caixa 2, não é? Vocês tomem muito cuidado, porque essa eleição vai ser diferente da de 2002. Em 2002, o candidato gastava quanto podia. O partido lá fixava, nas convenções, quanto ia gastar, o teto do candidato para gastar. Agora acabou. Está fixado em lei. Então, ninguém pode gastar mais do que aquele valor. Então, e a fixação do valor, eu chego a achar que, em algumas situações, é simbólica. Imagine um vereador fazer uma eleição com 10 mil reais, ainda que corrija esse valor do período de 2015 até hoje, ou de 2012, quando houve as últimas eleições até hoje, não vai acrescentar tanto. Não é? Imagine você fazer uma eleição de vereador. Você usar 3 carros de som durante 45 dias, que é o período de campanha, período de propaganda. Um motorista, custa quanto isso? Que ainda que ele seja serviço doado, mas ele é estimado em dinheiro e vai valer para o teto. Não é? E o veículo, não é? E a propaganda impressa. E os militantes que vão segurar as bandeiras, já que as bandeiras não podem ficar em lugar fixo, o militante tem que estar com ela na mão, né? E quando se somar todos esses custos, não vai ter condições de... A campanha vai ser difícil. Vai ser difícil. Imagine os senhores uma campanha para prefeito. Tem lugares aí, até 10 mil eleitores, 100 mil reais. Então, se o gasto naquela localidade não for superior a este valor, 70% do gasto não for superior a esse valor, vai se aplicar os 100 mil reais corrigido de 2012 até agora. Já?
Né? Então, os senhores imaginem, não é, como vai ser difícil. Daí porque a prestação de contas, a arrecadação e a aplicação dos recursos de campanha eleitoral vai ser muito fiscalizado. Você quer fazer por escrito, para eu não interromper, que já me deram um sinal aqui, verde. Quem queria fazer a pergunta? Já respondeu? Ok. Então, vamos lá, rapidinho aqui, para eu terminar isso aqui. Bem jurídico já foi, vamos passar para o próximo. Né? Prazo de ajuizamento, já falamos, da AIME, 15 dias após a diplomação, da AGE até a diplomação, não pode passar dessa data. Né? O bem jurídico já falamos, a prova do ilícito é pré-constituída para a AIME, ela é pré-constituída, consta da lei, e o prazo de recurso é de 3 dias, o efeito é suspensivo, a inovação da lei, da mini-reforma eleitoral. A AIME, quando se decidia, caçava logo no primeiro grau. Não é? Então, agora não. Agora, se houver recurso, mesmo que tenha a decisão do órgão colegiado, do TRE, e houver recurso no TRE para o TSE, vai até o TSE, o cidadão gozando do direito da diplomação. Então, a AIME está com o efeito suspensivo dos recursos até o último grau de jurisdição. O princípio da publicidade não impera na AIME, o processo de AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo, corre em segredo de justiça, então não há princípio da publicidade, porque está isso consignado no parágrafo 11 do artigo 14 da Constituição Federal, então, infelizmente, é um contrassenso, mas a AIME, porque o cidadão já foi diplomado, vai certamente ser empossado, a AIME vai ser julgada depois, então, para não causar intranquilidade durante a gestão, essa AIME tramita, né, de forma sigilosa. O 41A nós já tratamos do assunto, né? Então não tem por que repetir agora. Né? O prazo que pode ocorrer a infração do 41A é do registro da candidatura, né, até o dia da eleição. Depois do dia da eleição não tem mais como se comprar voto, né? E antes do registro da candidatura também não tem como se comprar voto, porque ele não é candidato. Não foi registrado, ele não é candidato. Então, o período que acontece é o período de campanha, entre o registro da candidatura e a data das eleições. O procedimento segue do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Né? O prazo de interposição é efetivamente também a mesma situação até a data da diplomação. Bem jurídico, a liberdade de voto. Vamos seguir o próximo. Aqui continua a mesma situação. Responsabilidade subjetiva do candidato, já falamos que é pessoal, não é? Fim específico, não é necessário o pedido explícito do voto. O lapso temporal já falamos. Procedimento, artigo 22 da 64/90. Legitimados ativos, MP, partido político, coligações, candidatos. E passivo, olha aqui, ó, somente o candidato, né, infrator. As sanções do 41A são graves, né, de 1.000 a 50.000 o FII, cassação de registro, diploma, inelegibilidade por 8 anos. O recurso também tem efeito suspensivo. Então, vejam, senhores, ainda um detalhe nessa do artigo 41A, a jurisprudência do TSE firmou o entendimento de que só com uma prova testemunhal você não pode provar corrupção e compra de voto. Então, você pode até ter uma testemunha, mas desde que você tenha outras provas documentais, ou vídeo, né, ou áudio gravado licitamente, etc. Né? Bom, a questão da prova ilícita, quem vai falar muito bem disso, por causa da área penal, é o doutor Cristiano. Mas eu aprendi com ele antes de ontem, né? Ele disse que a prova ilícita colhida de forma clandestina só é válida se o próprio infrator, né, de forma clara e evidente, sem ser instigado, declarar que houve tal fato. Senão, não terá valor. É isso, Cristiano? O nome técnico é confissões esporádicas. Viu? Confissões esporádicas. Se o próprio candidato confessa, paciência, a prova aí passa a ter valor. Sim. Mas sabe o que é? É que também há. Por que a jurisprudência evolui para isso? É porque há muita malandragem.
se cria muito fato sobre compra de voto e não se prova, não é? E tenta fazer uma prova absurda para tirar o candidato do páreo. Vamos passar aqui, cassação do registro do diploma, evidentemente. Já falamos sobre esse assunto. Aqui no 73, não se aplica só a gravidade. No artigo 73, aplica-se também a proporcionalidade. Se não for tão grave, aplica a multa. Não cassa o registro e o diploma. Né? Se for grave, né, aplica então a proporcionalidade. Aí pode-se, no caso, cassar, além da multa, cassar o registro ou o diploma. Já no artigo 74, 75 e 77, há uma unicidade de sanção. Se é grave, rompeu a igualdade entre os competidores, e é grave, acabou, caça registro, não tem multa, é decisão única. Né? Nada aqui a acrescentar. Vamos lá. Gente, eu quero agradecer a tolerância de todos vocês. Se formule as perguntas por escrito, que nós fazemos a resposta ao final. Né? Muito obrigado pela tolerância, muito obrigado por participar do workshop eleitoral. Esteja com o IMAP. O IMAP está à disposição de vocês, com uma área de 400 metros quadrados no edifício CEO, cerca de 70 colaboradores para ajudar, auxiliar na administração pública. Então, será uma honra sempre estar com vocês em breve em outros cursos. Muito obrigado.